Então, falando da graça de Deus, essa graça que transforma, né? E hoje a gente vai ver, então, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao versículo 10. E é uma passagem que, se você vem à igreja constantemente, é uma passagem que você lê muitas vezes. E a gente então vai ler mais uma vez Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez e pedir a graça dele sobre nós, sobre a leitura da palavra? Vamos orar. Pai, nós pedimos a tua bênção e tua graça sobre nós. Abençoa a leitura da tua palavra e a proclamação do Evangelho. Que o Senhor fale aos nossos corações, converta, ó Deus, os nossos corações, para que todos nós aqui nos submetamos à tua vontade. Que nós possamos cada vez mais nos achegarmos à tua presença confiadamente ao trono da graça, no nome de Jesus. Pai amado, abençoa, toma conta de nós, toma conta daqueles que não estão aqui. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Quando a gente fala de entendimento, existe uma outra palavra que é sinônimo, que é parecida com entendimento, percepção, que tem a mesma origem daquele verbo perceber. É como você entende as coisas, é como você recebe, como você interpreta. Então, percepção é um sinônimo de entendimento, de como você recebe aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas o fato é que, da mesma maneira que nós somos diferentes, nós temos entendimentos diferentes, não é verdade? Se eu chegar e falar Pequi, você vai ter um entendimento, uma percepção diferente. Por quê? Nós somos diferentes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que nem sabe o que é. Percepções diferentes. Muda alguma coisa? Não muito. Se um dia chegar, alguém fizer um frango com pequi, um arroz com pequi, tem gente que vai comer porque gosta. Tem gente que não vai comer porque não gosta. Tem gente que vai experimentar porque nunca experimentou, vai tentar. E tem gente que não come aquilo que não conhece, então vai evitar. Tem coisa assim que não faz muita diferença.
Né? Tem percepções, entendimentos de algumas coisas que são quase que irrelevantes, não tem muita importância. Agora, tem coisas que trazem um impacto na nossa vida e são importantes, afetam demais. Tem coisas na nossa vida que, quando a gente tem uma percepção, um entendimento diferentes, trazem um impacto muito grande na nossa vida. Você que é casado, você vai entender do que eu estou falando. Quantas vezes nós, casados, tivemos um conflito com o nosso marido, com a nossa esposa, por causa de um entendimento, de uma interpretação, de uma percepção diferente? Quantas vezes? Por exemplo, vou só jogar um exemplo aqui. Por exemplo, tem uma lâmpada para trocar. Seu marido olha aquilo, uma percepção. Você olha aquilo com uma outra percepção. Quantas vezes houve um conflito entre você e seu marido, entre você e sua esposa, por causa de uma percepção diferente? Você achava que algo deveria ser feito imediatamente, agora, para ontem, e seu marido ou sua esposa achou que aquilo podia esperar mais um pouco. O que fez com que você e seu marido e sua esposa tivessem percepções diferentes? Essa é a questão. A questão não é você aceitar que você tem um entendimento e uma percepção diferente. A gente está na cara, a gente sabe disso. Mas a grande questão para mim e para você, o que faz com que eu e você tenhamos percepções diferentes? E mais do que isso, o que a gente pode fazer com que percepções diferentes não tragam conflitos, impacto negativo na nossa vida? Não é verdade? Quem é que briga? Quem é que gosta de ter conflito, gosta de brigar com o marido e com a esposa porque gosta? Hoje eu estou feliz. Hoje eu tô legal. Vou chegar e vou brigar com a minha esposa. Quem é que faz isso? Ninguém. Quem é que gosta disso? Ninguém gosta. Quem briga com o marido por esporte? Não, hoje para me deixar feliz, vou lá e cutucar ele. Vou lá falar no ouvido dele. Quem faz isso porque gosta? É bom demais encher o marido. É bom demais. Quem faz isso? Ninguém. Hoje, a gente vai ver que a graça possibilita uma percepção correta para a nossa vida. Se existe uma coisa que eu e você, que nós precisamos para ter uma percepção correta para a nossa vida, é a graça. Porque não tem outra coisa. Por quê? Porque nós somos diferentes. Educações diferentes, histórias diferentes, preferências e gostos diferentes. Nós somos, cada um de nós aqui, nós somos bomba relógio. Por quê? Porque nós somos diferentes. Mais do que isso, nós somos diferentes, queremos coisas diferentes, gostamos de coisas diferentes, e mais do que isso, todos nós somos pecadores. Então, o que cada um de nós somos é problema em potencial. Nós somos bombas relógio. Nós somos bombas ambulantes, prontas para desencadear e trazer prejuízo para quem estiver ao nosso redor. Essa é a realidade. Mas o que possibilita, apesar desse nosso potencial para causar estrago, apesar dessas valores, preferências, histórias diferentes, o que faz com que nós possamos evitar tudo isso que pode ser um potencial para problema e ter uma percepção, um entendimento, uma interpretação da vida correta? A graça de Deus. A graça é a única coisa, a graça de Deus é a única coisa que nos possibilita ter uma percepção correta da vida e para a vida. É a graça.
Então, hoje, o que eu gostaria de mostrar para vocês é explicar o porquê que a graça é o que possibilita isso. A gente vai ver que a primeira coisa que essa passagem em Efésios capítulo 2, de versículo 1 a 10, mostra para nós, é que a graça, ela possibilita vida. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A palavra de Deus fala aqui, no versículo 5, que a graça de Deus, ela possibilitou uma coisa maravilhosa. Ela possibilitou vida. Por quê? Porque no nosso estado natural, nós estávamos mortos. A palavra de Deus, ela é clara em dizer que aquele que não está em Cristo, aquele que não está em Jesus Cristo, aquele que não está salvo, ele está morto espiritualmente. Esse estado de morte espiritual é meio que um estado morto, mas ao mesmo tempo ativo. Você, no seu estado natural, sem Cristo, do momento que eu nasci, até o momento onde eu não tinha Jesus na minha vida, eu era um zumbi espiritual. Estava morto, mas andava. Estava morto, mas pegava. O que quer dizer zumbi espiritual, pastor? Você está falando uma doideira. Explica para mim. Olha aqui. Morto não quer dizer inerte. Você está morto espiritualmente, mas olha o que a palavra de Deus fala. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Quando a palavra de Deus ela explica essa morte natural, é um estado de morte ativa. Isso que eu quero dizer quando eu falo zumbi espiritual. Você está morto, mas ativo ao mesmo tempo. Como que é isso? Você está morto espiritualmente para as coisas de Deus, mas ativo para as coisas do pecado. Nos quais andastes outrora. Nos quais o quê? Delitos e pecados. Você está morto, mas ativo nos delitos e pecados. Andastes outrora segundo o curso deste mundo. Você está morto espiritualmente, morto para as coisas de Deus, porém buscando, sendo ativo nas coisas deste mundo, no curso deste mundo. E olha o que a palavra de Deus vai falando. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O Satanás. O diabo. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso que é morte espiritual. É um estado espiritual onde você está morto para as coisas de Deus, mas ativo para o pecado, ativo seguindo o curso deste mundo, ativo porque você está sob a influência do próprio Satanás. Morto espiritualmente, mas ativo sob a influência do espírito de Satanás, seguindo o curso deste mundo, sendo ativo nos delitos e pecados que desagradam a Deus. Segundo as inclinações da carne. Olha o que fala o versículo 3. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Morto espiritualmente, mas ativo. Vivo para as coisas do pecado. Para as coisas que desagradam a Deus. Mas, o que eu quero enfatizar é o versículo 5, porque olha o que o versículo 5 fala. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Paulo então ele resume agora, porque isso não é o que ele quer enfatizar. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, mortos como espiritualmente, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus,
sendo rico em misericórdia, ele nos deu vida. Como que foi essa vida possível? Como é que essa pessoa que estava morta espiritualmente, seguindo o curso desse mundo, sob a influência de Satanás, seguindo e sendo ativo nas coisas do pecado, as inclinações da carne, como é que essa pessoa que era morta espiritualmente, ela conseguiu agora ser vivificada? Como é que ela recebeu vida? Pela graça sois salvos. A graça possibilita a vida. A graça, o entendimento da graça, a percepção da graça, a graça de Deus é o que possibilita vida espiritual. O que é vida? É você agora apreciar as coisas de Deus. É você agora... Antes você era morto e você olhava para o pecado e gostava do pecado, seguia as inclinações da carne, seguia o seu próprio entendimento, mas agora que você é vivo, você, opa! Agora eu enxergo, opa! Agora eu percebo. Meu Deus, agora eu sinto. Agora eu experimentei aquilo que vem de Deus, então eu não quero mais. Quando você percebe que algo é bom e benéfico, por que você vai voltar para aquilo que é ruim e faz mal para você? É loucura. Vamos dizer o seguinte, um exemplo. Vamos dizer que eu sou um fumante. Eu fumo. E eu fumo, sei lá, que nem um doido. Fumo cigarro. E aí eu fui diagnosticado com câncer no pulmão. Tá na cara que o que ajudou o câncer a chegar no pulmão foi o quê? Foi o cigarro, né? A chupeta do diabo. E aí, depois que... Aí eu fui lá, fiz o tratamento e pela misericórdia de Deus, o câncer saiu da minha vida. Voltei a fumar. Você vai me chamar do quê? Como é que você chama alguém que vivia no pecado, experimenta a graça de Deus, o quão bom Deus é, o quão maravilhoso é o amor de Deus, mas volta para uma vida longe de Deus e continua a viver como se não conhecesse a Deus? Como é que a gente chama essa pessoa? A graça de Deus, ela possibilita a vida. É por isso que ela te dá uma percepção correta das coisas. Porque você passa a entender que você era morto. Você é um pecador. Mas que agora em Cristo você tem vida. A graça, ela possibilita não apenas vida, mas ela possibilita fé. Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, ele quer que você entenda graça. E o papel da graça na sua salvação, nessa nova vida com Cristo. E ele fala o seguinte aqui. Que você foi, pela graça sois salvos, você foi salvo pela graça, mediante a fé, através da fé. Como é que a gente vai entender isso? Entenda dessa maneira. A fé é o remédio. A fé é o medicamento que cura. Agora, você precisa da graça. Por quê? A graça é a seringa, é a agulha. Tem como dar a fé na pessoa sem a graça? Não. A graça é o que possibilita aplicar a fé que cura na sua vida. Então, é a graça de Deus que possibilita, que gera a vida, a nova vida em Cristo pela fé. A fé, ela é gerada pela graça de Deus. E olha o que Paulo fala, essa graça não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. A fé
Não vem de vós. Por quê? Porque foi pela graça. Então, a salvação vem por onde? Deus. É dom de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um presente que vem de Deus. Ele continua falando isso, complementando. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Como é que a graça, ela te traz para esse entendimento, para essa percepção, que não faz com que você destrua as coisas na sua vida? Que o pecado que ainda jaz no mundo e o pecado que ainda mora dentro de você não estrague as coisas. Que você, como uma bomba relógio, você com esse potencial de destruição, não cause estrago por aí. É a graça. Por quê? Porque a fé é como se fosse um óculos. Quem usa óculos aqui? Levanta a mão. Tem gente que precisa, mas não usa. Você reparou? Você conhece alguma pessoa assim? Que precisa de óculos, mas não usa? Mas o óculos, ele não é uma coisa assim, só por beleza. A gente usa por quê? Precisa. Por quê? Porque o óculos, tá bom, lente de contato, qualquer, ela te ajuda a enxergar melhor. A fé, ela possibilita você enxergar melhor. E enxergar melhor o quê? O seu coração. A graça te possibilita a enxergar melhor o seu coração. Por quê? Porque quando você entende que a salvação, a fé que você tem, foi gerada por Deus, foi um presente por Deus, você passa a entender o seu valor. Você passa a entender quem você é. Você passa a ter uma visão melhor de quem você é. De que você é um pecador, que você não merece nada. Olha o que a palavra de Deus fala. Não de obras para que ninguém se glorie. Se alguém acha que merece salvação, se alguém acha que salvação é por mérito, a palavra de Deus destrói isso. Por quê? Porque a fé, a salvação veio pela graça. Isso foi dom de Deus. Você não merecia. Por quê? Porque você estava morto. Eu não merecia. Por quê? Porque eu estava sob a influência de Satanás, seguindo o curso desse mundo, fazendo a minha própria vontade, seguindo as inclinações da minha própria carne. Eu fazia tudo de acordo com a minha própria vontade. Eu seguia aquilo que o meu desejo carnal queria. Eu seguia os delitos e pecados desse mundo. Se fosse por merecimento, eu jamais mereceria nada. Mas é presente imerecido de Deus, é graça. Então, quando você tem esse entendimento, a fé te possibilita a ter uma visão correta, acima de tudo, de você mesmo. É muito fácil você enxergar o pecado nos outros. Ninguém precisa de Jesus para apontar o erro dos outros. Você acha que é só crente que sabe apontar o defeito dos outros? Que se você chegar para alguém que é incrédulo e fala alguma coisa de errado que eu tenho, ninguém vai poder falar? O mundo está cheio de gente que aponta para erro de dentro da igreja. Você não precisa de Jesus para apontar erro. Você não precisa de Jesus para mostrar erro dos outros. Você precisa de Jesus para olhar para si mesmo. Você precisa do Espírito Santo e da palavra para olhar o seu próprio coração. Você precisa da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus para poder quebrantar o meu orgulho e olhar o meu próprio coração, a minha própria vida, me autoexaminar à luz da palavra de Deus e me colocar diante dos pés do Senhor como eu realmente sou. Para isso você precisa de Jesus. Para isso você precisa da graça de Deus. Por isso que é a graça que traz essa percepção correta. Por que os nossos conflitos existem?
Não é por falta de você olhar defeito nos outros, o que seu marido deveria ser, o que sua esposa deveria fazer, o que seus filhos deveriam melhorar. Isso é fácil. O que o seu patrão deveria fazer de melhor, o que o seu empregado deveria... Isso é muito fácil. Você não precisa de Jesus para isso. O incrédulo faz isso muito bem. Agora, para você chegar com humildade em Jesus e falar, eu realmente tenho esse problema. Para você chegar diante de Deus e se ajoelhar e se arrepender dos seus próprios pecados, é aí que você precisa da graça de Deus. É aí que você precisa de Jesus. Quantas são as pessoas que estão seguindo o seu próprio entendimento, a sua própria percepção, e estão cegas para aquilo que ocorre dentro do seu coração? É por isso que a graça possibilita uma percepção correta da vida. Porque ela te permite, através da fé, olhar quem realmente você é. E aí, a partir de então, que a graça possibilita o quê? Boas obras. Você passa a entender o papel das boas obras na sua vida. Olha o que o versículo 10 fala. Olha aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sem a percepção correta da vida, você não vai entender o papel das boas obras. Você não vai entender. Então a questão não é se você faz boas ações ou se você não faz boas ações. O problema não é isso. O problema não é isso. O problema não é se você é uma boa pessoa ou se você é uma má pessoa. Porque você não precisa de Jesus para praticar boas ações. O mundo está cheio de incrédulo que faz boas ações. Boas ações, você não precisa da graça de Deus nem de Jesus. Tem muito ateu, incrédulo, que faz boas ações. E se a gente colocar numa balança, faz muito mais do que muito crente. Quantas vezes a gente já não olhou para alguém e falou assim, nossa, aquela pessoa é tão boa, só falta Jesus, só falta se converter. Sem a graça de Deus, você jamais vai entender o papel das boas ações na sua vida como crente, com alguém que é parte do povo de Deus. Por quê? Porque você vai achar que as boas ações são para conquistar algo. Você sempre vai pensar assim. Você sempre vai pensar assim. Você vai sempre achar que as boas ações é que vão te trazer algo. E aí você vai achar que, olha, por que você paga tanto para os seus funcionários? Porque eu sou bom. Mas no fundo, você vai colocar aquilo para você e você vai achar que você, sendo generoso, aquilo vai te trazer algo de bom para você. Então, na realidade, as suas boas obras sempre vão ser para trazer alguma boa influência ou algo de positivo para você. Se eu continuar sendo um bom marido, se eu continuar sendo um bom filho, se eu continuar sendo uma boa esposa, uma boa filha, isso vai trazer algo para mim. Se eu for esse super pai para os meus filhos, isso vai de alguma maneira proteger a minha família de alguma coisa. Não, eu vou vir na igreja, porque se eu continuar vindo da igreja, isso vai afastar o olho gordo, o mal da minha vida. Não, eu vou dar oferta, porque isso daí vai fazer com que Deus fique feliz, e aí isso vai livrar a minha vida de algum acidente. Ou, não, agora eu vou começar a buscar Deus, porque talvez aí, se agora eu começar a buscar Deus, as coisas vão melhorar, que agora aí Deus vai abrir alguma porta. Você vai achar que vai depender das suas boas ações para conquistar algo. E você está totalmente enganado. Sabe por quê? Porque se você continuar achando, se você estiver tendo essa percepção, esse entendimento errado das boas obras, isso vai te levar para dois caminhos. Um amor interesseiro a Deus. É por interesse. Enquanto Deus te livrar da sua vida, você vai ver. Você vai fazer boas obras. Ou
Você vai, no primeiro momento que Deus não corresponder com você, ou você vai deixar Deus, ou você vai continuar nessa de que só faço isso para me livrar. Só faço isso para evitar. E aí você vai achar que é um amor interesseiro. Você jamais vai buscar a presença de Deus por quem Deus é. Mas vai ser sempre por algo que Deus tem para te oferecer. Algo material. Percepção errada. Você nunca vai ter um relacionamento vivo com Deus. Porque você vai sempre estar olhando para aquilo que Deus tem para te oferecer. E nunca por quem Deus é. Vai ser um amor interesseiro. E sabe o que vai acontecer? O pior de tudo? Você vai carregar o peso da sua vida sobre as suas costas. Você nunca vai conseguir viver uma vida em paz. Porque no fundo, a vida vai depender de você e não vai estar nas mãos de Deus. É por isso que jamais você vai conseguir deitar no travesseiro e descansar. Você nunca vai conseguir ter paz. Porque vai ter sempre alguma coisa que você tem que fazer. Sempre alguma coisa que você vai ter que cumprir. Sempre alguma coisa que você vai ter que fazer para continuar trazendo algo para a sua vida. Agora, se você quer uma libertação de tudo isso, é a graça. Porque a graça vai te possibilitar a entender exatamente o papel das boas obras. E as boas obras na sua vida, você como uma pessoa que é nova vida em Cristo, você vai entender que as boas obras, elas são resultado da graça de Deus. Você não vive uma nova vida cheia de boas obras para conquistar algo, mas você vive uma nova vida cheia de boas obras, cheias de fruto, porque você foi conquistado por Cristo, por causa da graça de Deus na sua vida. Então tudo aquilo que você faz agora é sem interesse, porque é por agradecimento. É por aquilo que Cristo fez na sua vida. A graça te possibilita o entendimento, a percepção de que agora você foi resgatado por uma nova vida, então não tem outro jeito de viver outra vida. Porque agora é uma nova vida, você está vivo. Você tem prazer nas coisas de Deus. Você tem alegria nas coisas de Deus. E é impossível para você agora, que é vivo espiritualmente, viver uma vida diferente. Não tem. Ainda que você venha a enfrentar dificuldades. E as dificuldades jamais vão te afastar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você entende que você tem Deus. E como é que você entende? Através da graça. Até mesmo no meio das dificuldades, para o crente, ele tem paz. E é a graça que possibilita isso. É a graça que faz com que você tenha paz. É a graça que faz com que você possa dormir e descansar na presença de Deus. A graça, ela traz uma percepção correta para a vida. Porque a graça, ela te traz entendimento de quem você é, de quem você era e quem você deve ser em Cristo Jesus. A graça te possibilita a ter um entendimento correto, não apenas da vida, porque você veio a esse mundo, porque você está aqui, mas te possibilita também a entender o seu próprio eu. Porque ela te dá a fé que você precisa para enxergar a si mesmo e enxergar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito, não apenas das coisas do mundo, acerca do mundo, mas principalmente a respeito do seu próprio coração. Qual que é o grande ensinamento para nós hoje? Eu gostaria de então terminar com... para a gente levar esse pensamento, para a gente levar para casa hoje. A graça, ela é individual. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que não existe atacadão para salvação. Ninguém é salvo por atacado. Ninguém é salvo
de baseada, mas é algo que vem de um relacionamento pessoal, individual, intransferível. Se você acha que porque você é filho de pais que andam na igreja e pais que são salvos, e você acha que no dia que Jesus voltar você vai poder agarrar na saia da tua mãe, no pé do teu pai ir para o céu, você está completamente enganado. Infelizmente, nenhum dos seus pais vai poder te salvar. Ninguém pode salvar nenhum de seus filhos. Ninguém pode salvar ninguém. Essa é a realidade. Se você acha que porque você é pastor e você acha que porque você tem um título ali, você vai chegar no céu e você vai tirar sua carteirinha e mostrar eu fui pastor, eu fui não sei o quê, você está totalmente enganado. A placa da tua igreja não vai salvar você. O teu histórico de frequência no culto não vai te salvar. Porque não é isso. Relacionamento pessoal, individual com Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é graça. Então hoje, se eu tenho que deixar um pensamento para todos nós, eu gostaria que vocês, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, se autoexaminassem. E aonde está firmada a sua fé? Se você realmente tem experimentado dessa graça, se você hoje pode dizer, dentro do seu coração, que você experimentou dessa graça, que você pode declarar a plenos pulmões, diante de todas as pessoas, confessar, eu experimentei da graça do Senhor Jesus. Então mostre essa nova vida. Mostre essa nova vida. Porque a gente pode dar uma fachada, uma aparência, mas uma coisa eu vou falar para vocês. Haverá um dia onde a gente vai estar diante de uma pessoa e essa pessoa a gente não vai poder enganar. Se a gente acha que a gente vai poder chegar e falar, pô, Jesus, tem dó. Menino tão bom, se esforçou demais. Fez, olha, ele não me deu preocupação. Ela, não, mas foi tão bom para os pais. Não vai ter isso. Ninguém vai poder interceder por você. Você não vai poder interceder por ninguém. Não vai adiantar. A gente vai estar diante de alguém onde cada um de nós vai ter que prestar contas de nós mesmos. Não vai ter conversa. Pô, Jesus, tentei, né? Você sabe. Pô, mas eu não chifrei minha mulher, né? Pô, trabalhei todo dia. Fui um marido fiel. Saí. Me esforcei. Uma coisa, diante de Cristo será exigida de nós. Aonde estava a sua fé? Aonde estava a sua fé? Você entende a graça de Deus? Você entende a graça de Deus? Amados, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E que no dia de Cristo Jesus, nós possamos estar diante dele, firmes, alicerçados, pela graça de Deus, na fé, inabalável, não em nós, mas em Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos orar. Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos, através da graça de Jesus, estar firmes, inabaláveis, pela fé, porque é a graça que nos constrange, é a graça que nos conduz e é a graça que nos permite enxergar pelos olhos da fé
quem nós somos e quem o Senhor é. Pai amado, te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ficar de pé então para a bênção. O Senhor agora nos envia de volta ao mundo, o nosso campo missionário. O Senhor nos envia de volta aos nossos relacionamentos, aos nossos lares, aos nossos trabalhos, às nossas escolas, às nossas amizades. Que a igreja, o corpo de Cristo, seja fiel em cumprir a grande comissão e o grande mandamento. Ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura e amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai e o consolo, a exortação do Deus Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém.